as crianças seguem com a irmã Ana, a irmã Karine e a irmã Aline, quero convidar você aí abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós vamos hoje no capítulo 3, do verso 21, nós vamos até o capítulo 13, capítulo 4, perdão, até o verso 13. Quando você vai abrindo aí, Lucas, capítulo 3, do 21 em diante, até o 4, verso 13, nós estamos nessa série de mensagens preparatórias para a Páscoa, né? Estamos caminhando pela vida de Jesus. Passamos pelo seu nascimento, vimos a confirmação do seu senhorio, da sua condição de Messias, da sua condição de rei, e estamos ainda nessa etapa inicial do ministério de Jesus, e essa é uma etapa de confirmações, né? É bem interessante isso, porque para nós, estamos há muito tempo depois dos eventos, para nós é cultural a ideia de Jesus como Messias, né? De Jesus como Cristo, daquele esperado. De uma maneira geral, ou você acredita nisso, ou você rejeita isso, né? Não há muita dúvida sobre a condição de Cristo em relação a outros Cristos, né? A gente tem aí algumas figuras folclóricas, né, no próprio meio brasileiro, né, de pseudos Cristos, né, aqueles que se afirmam, mas essas coisas a gente trata até com um certo tom de piada, né, porque não há muita dúvida da nossa parte de que Jesus é o Cristo ou não é o Cristo. Então a dúvida persiste só nisso. Mas no tempo de Jesus, a dúvida persistia se Jesus era o Cristo ou se eles tinham que aguardar outro Cristo. Se Jesus de fato era o Cristo esperado, ou se eles deveriam continuar aguardando a manifestação de outro, né? Inclusive, depois de um determinado momento em que João Batista é preso, os discípulos de João Batista vão até Jesus e questionam Jesus se ele de fato era o Messias, tá? Que eles deveriam esperar, ou se eles deveriam aguardar outros. Aí Jesus responde, né? Olha, vai e diz a João Batista que os cegos vêm, né? Os surdos ouvem, os mancos andam, tá? Então a prova de que Jesus era o Messias estava dada, né? E essa fase inicial dos evangelhos, tanto Marcos como Mateus como Lucas, cuidam dessa confirmação da identidade de Jesus. E nós vamos ver agora um momento significativo, que é o batismo de Jesus e a sua tentação. Batismo, a genealogia de Jesus pela perspectiva lucana. Nós já vimos a genealogia de Jesus pela perspectiva de Mateus. Nós vamos ver agora a genealogia de Jesus pela perspectiva de Lucas, tá? E a tentação de Jesus. Esses três eventos, esses três relatos de Lucas, ainda que até aparentem ser um tanto quanto desconexos, né? A gente vai para o batismo e do batismo entra na genealogia, mas o nascimento já foi contado, Lucas já ultrapassou a fase do nascimento, por que retornar à genealogia, né? Aparentemente é um pouco fora de lugar aqui. E aí depois você tem a tentação, mas há uma intenção do autor, eu já expliquei para os irmãos e repito sempre que for necessário, o autor bíblico não desperdiça espaço, tá, no texto. O material que ele usa para escrever é caro, não é barato, não é algo acessível, então ninguém desperdiça espaço, tá? Não é assim que Lucas estava escrevendo, aí ele ficou pensando, bem, o capítulo está pequeno, até porque ele também não dividiu em capítulos, essa divisão é posterior, mas ele, de repente ele pode ter pensado, aqui ficou meio uma lacuna, vou meter uma genealogia para preencher espaço aqui, né, para encher linguiça. Não é essa, existe uma intenção teológica de Lucas, e é isso que nós queremos ver nesse momento, tá? Nós vamos ver que esses três relatos, eles devem ser lidos como se fossem, não como se fossem episódios soltos, mas há de se entender que, por intermédio dessa narrativa, Lucas está nos fazendo algumas afirmações, tá? Ele vai mostrar Jesus se identificando com pecadores, Jesus assumindo a nossa linhagem e entrando no deserto para não sucumbir aonde Israel sucumbiu e não sucumbir como o casal no Éden sucumbiu diante do tentador. Então há aí uma intenção de Lucas de unir Jesus a esses elementos do Velho Testamento, Adão e Eva no Éden, diante do tentador. Jesus não sucumbe, o casal primeiro sucumbiu,
Depois, posteriormente, nós temos a passagem de Israel pelo deserto. No deserto, Israel tropeçou, falhou, erigiu o bezerro de ouro, teimou, lutou contra o senhorio de Deus. No deserto, Jesus se submete ao senhorio de Deus. No deserto, Jesus não sucumbe. No deserto, Jesus não tropeça. Jesus, pelo contrário, mantém-se firme na palavra de Deus, pela palavra de Deus. A gente vai ver isso ao longo da mensagem de hoje. Então, à medida que nós vamos nos aproximando da Páscoa, isso nos ajuda a entender que a cruz não é um desvio trágico, a cruz não é um acidente, a cruz faz parte do plano. Então, o Messias, nesse momento, está sendo preparado para seguir um caminho de dores. Então, a cruz é o centro do plano, o deserto já aponta para Jerusalém, já aponta para o Gólgota, já prepara o Cristo para o que ele havia de enfrentar. A obediência que resiste à tentação é a mesma obediência que mais tarde dirá: seja feita a tua vontade. Então, nós vamos caminhar pelo texto em 4 movimentos, tá? O texto é um pouquinho mais longo, eu peço que você tenha um pouquinho de paciência na leitura, tá? Fique atento, nós vamos caminhar por 4 etapas, né? Por 4 movimentos, e nós vamos ver em cada um deles, veremos como Deus credencia, conduz e prova o Filho para salvar o povo e calar o acusador. Então, o primeiro ponto aqui, nós vamos primeiro ler o texto, depois nós vamos dividir o texto aqui em 4 etapas para nós podermos compreender. Então, a partir do verso 21, você me acompanha na leitura, tá? Depois que todo o povo fora batizado, e Jesus também, enquanto ele orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e uma voz disse do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Ao começar o seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos e era, como se pensava, filho de José, filho de Eli, Eli de Matate, Matate de Levi, Levi de Melqui, Melqui de Janai, Janai de José, José de Matatias, Matatias de Amós, Amós de Naum, Naum de Esli, Esli de Nagai, Nagai de Maate, Maate de Matatias, Matatias de Semei, Semei de Joseque, Joseque de Jodá, Jodá de Joanã, Joanã de Rezá, Rezá de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri, Neri de Melqui, Melqui de Adi, Adi de Cozã, Cozã de Eumodã, Eumodã de Er de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matate, Matate de Levi, Levi de Simeão, Simeão de Judá, Judá de José, José de Jonã, Jonã de Eliaquim, Eliaquim de Meleá, Meleá de Mená, Mená de Matatá, Matatá de Natã, Natã de Davi, Davi de Jessé, Jessé de Obed, Obed de Boaz, Boaz de Salá, Salá de Nazom, Nazom de Aminadab, Aminadab de Admin, Admin de Arnim, Arnim de Esrom, Esrom de Fares, Fares de Judá, Judá de Jacó, Jacó de Isaac, Isaac de Abraão, Abraão de Terá, Terá de Naor, Naor de Seruque, Seruque de Regal, Regal de Faleque, Faleque de Eber, Eber de Salá, Salá de Cainã, Cainã de Arfaxade, Arfaxade de Sem, Sem de Noé, Noé de Lameque, Lameque de Matusalém, Matusalém de Enoque, Enoque de Jared, Jared de Maleleel, Maleleel de Cainã, Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias, sem ter comido nada nesses dias, teve fome ao fim deles. Então o diabo lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pão. Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão o homem viverá. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E disse-lhe: Eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foram entregues, e eu as dou a quem o quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele cultuarás. Em seguida, levou-o ao Jerusalém e colocou-o na parte mais alta do templo. E lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo,
porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão com as mãos para que nunca tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se até ocasião oportuna. Senhor, fala conosco, abre os nossos ouvidos, atrai o nosso entendimento, evita-nos a distração, a fim de que sejamos moldados pela Tua palavra. Em nome de Cristo oramos. Amém. Então, meus queridos, como eu disse, nós vamos fazer 4 movimentos. O texto é longo, mas eles estão encadeados. Nós não vamos voltar à leitura do texto, vou só fazer referências aqui, para que a gente possa aproveitar bem a compreensão do texto. Como eu disse, Lucas encadeia essa narrativa numa expectativa de transmitir para nós uma informação. Então, Lucas nos diz primeiro que Jesus, ele abre esse trecho nos dizendo que Jesus foi batizado. Mas preste atenção que Lucas diz que Jesus foi batizado depois que todo o povo também havia sido batizado. E isso é bem decisivo, isso chama a atenção, porque Lucas está contextualizando a relação de Jesus com o povo. Então, Jesus não aparece como alguém acima dos demais, ele não aparece como alguém acima da história, distante da miséria humana, distante daquelas pessoas, distante da condição daqueles homens que estavam ali num batismo de arrependimento. O batismo de João Batista é um batismo que fazia parte da tradição judaica, ainda que não esteja exigido na lei, mas constituiu-se esse conceito dentro da tradição judaica, esse batismo de arrependimento, batismo por imersão. As pessoas mergulhavam nas águas e saíam de lá numa expectativa de mudança de comportamento. Então, Jesus olha para aqueles homens que se reconhecem como pecadores e se identifica com eles, não que ele tivesse pecado, mas se identifica com pecadores, se aproxima de pecadores, se pareia com pecadores, para que pecadores enxerguem nele não um diferente, mas um igual, um que está junto com eles. E Jesus desce as águas batismais, ele entra no mesmo Jordão onde pecadores confessavam os seus pecados. E aqui nós precisamos ser bem precisos: Jesus não precisa ser batizado, porque Jesus não tem do que se arrepender. A essa altura da caminhada de Jesus, Jesus não cometeu nenhum pecado, posteriormente ele também não cometerá nenhum pecado. O texto bíblico é categórico sobre a condição de Cristo, ele não pecou, não foi encontrado nele nenhuma iniquidade, então um batismo de arrependimento para Jesus é absolutamente desnecessário. Mas ele ainda assim se identifica com o seu povo, ele ainda assim se identifica com aqueles que precisam se arrepender. Ele se batiza para se identificar com aqueles a quem ele veio salvar. E como se o Cristo dissesse, desde o início: eu estou com vocês, eu vim por vocês e eu carregarei o fardo de vocês. E Lucas ainda acrescenta um detalhe que os outros evangelistas não enfatizam. Depois de ser batizado, o texto vai dizer que Jesus estava orando. O texto finaliza dizendo: e o Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma corpórea, como uma pomba, e uma vez disse o céu: tu és meu filho amado, em ti me glorio. Então, depois desse processo de batismo, logo começa a genealogia. O texto vai dizer: e ao começar seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos, e era como se pensava filho de José, filho de Eli. Então, Jesus estava nessa condição de preparação para o seu ministério. É uma atenção chamada por Lucas. Isso não é um adorno devocional, é um sinal do estilo do Messias. O filho entra na arena pública com uma marca de dependência filial. O batismo de Jesus é a sua apresentação pública. O batismo de Jesus é a sua demonstração para as pessoas que ele vai começar o seu ministério, que ele vai dar início ao seu ministério. E aí, algo extraordinário acontece, o céu se abre. O texto vai dizer que durante o batismo de Jesus, o céu se abre, o Espírito Santo desce em uma forma corpórea de uma pomba. E aqui é interessante nós fazermos aqui um pequeno adendo, tá? Pombas não são encarnações do Espírito Santo, tá, meu irmão? Tá? Então, assim, não é porque você viu uma pomba que você viu o Espírito Santo, tá? O texto nos diz que, neste momento específico, o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba. Para nós, a pomba é um símbolo do Espírito Santo, tá? Mas os animais que você vai vendo por aí, as pombas e os pombos que você vai ver no caminho, no seu dia a dia, não são necessariamente encarnações do Espírito Santo, ainda que eles nos tragam a simbologia
do Espírito Santo. E a simbologia está dentro do contexto veterotestamentário, faz sentido, tá, aqui para o acontecimento, mas o fato é que a pomba desce como um sinal de que o Espírito Santo estava descendo sobre Jesus. E aqui é algo muito semelhante ao que acontece no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus descia sobre os profetas do Senhor com uma marca específica, com uma demonstração específica de que aquele indivíduo foi chancelado por Deus para fazer o que haveria de fazer. Isso acontece com praticamente todos os profetas do Antigo Testamento, com todos os sacerdotes que tinham uma tarefa especial, e inclusive com os reis. Como Jesus une essas três atividades essenciais em si mesmo, rei, sacerdote e profeta, fica claro que, neste momento, os céus estão chancelando. Este é o Messias esperado. Tanto é que a voz sai do céu, a voz do Pai declara que ele era o seu filho amado. E aqui nós temos uma validação trinitária. O Pai testifica, o Filho se coloca em obediência e o Espírito unge e repousa sobre ele. A congregação precisa entender isso com clareza. Nós precisamos entender isso com bastante clareza. O início do Evangelho não é um projeto humano, não é Jesus que se lança nessa empreitada, não é Jesus que se lança para o ministério tentando desenvolver o seu carisma, desenvolver o seu plano de percepção. É Deus quem pronuncia o início do ministério de Jesus. É Deus que diz a todos: este é o meu filho, este é o meu filho amado, este é o meu filho a quem vocês devem ouvir. E isso já prepara o nosso coração para a Páscoa. Se o céu se abre aqui, é porque o céu também se abrirá plenamente na obra final do Filho. Em dois momentos o texto bíblico vai relatar os céus se abrindo e num processo os céus se movimentando, num processo de confirmação da obra de Cristo. Se no batismo os céus se abrem e o Espírito desce sobre Cristo, no Gólgota, na cruz, os céus se fecham, as trevas se apresentam e Cristo entrega o seu Espírito, confirmando assim a sua obra. E a natureza responde com chuva, com tempestade, com tremor, com uma série de eventos fora do comum. Então, em dois momentos, nós temos esse processo: os céus confirmando a obra, a natureza confirmando a obra, Deus confirmando a obra. Então, nesse processo, a gente percebe que quando o pecado for tratado, a culpa for removida e o acesso a Deus for garantido por sangue e por justiça, os céus também confirmarão a obra do Filho. Mas Lucas faz algo inesperado nesse momento. Entre o céu aberto do Jordão e o combate no deserto, ele coloca uma longa genealogia, e a gente precisa entender o porquê que Jesus Cristo, porquê que a genealogia de Cristo se encaixa nesse momento na narrativa de Lucas, e não lá no começo, como Mateus faz na sua narrativa do nascimento. Porque nesse momento nós temos Lucas nos dizendo que o Filho se identificou conosco no batismo, e ao mesmo tempo que o Filho se identifica conosco, o Filho também assume a nossa linhagem. O Filho assume a mesma linhagem de todos os homens. O Filho se apresenta como filho de Adão, como todos nós somos filhos de Adão. Então o Filho assume a nossa linhagem para redimir esta linhagem. Ainda que, perceba que o texto vai fazendo a genealogia de Jesus a partir de José. E, obviamente, você já percebeu, Jesus não é geneticamente descendente de José. Jesus é geneticamente descendente de Maria. Tá? Mas, e aqui, eu entendo, tá? Eu não quero entrar muito em muitas discussões que as pessoas gostam de fazer. Do ponto de vista bem objetivo, Jesus compartilha muito mais proximidades genéticas com Maria, porque ele é formado no seu ventre. Tá? José não tem participação na formação de Jesus. Mas o ponto essencial aqui é que Lucas traça a genealogia de Jesus a partir de José. E aqui fica muito claro que Lucas quer nos dizer assim: ainda que Jesus não seja filho de Adão, Jesus se mostra como filho de Adão, ele se identifica como filho de Adão, ele entra na linhagem dos filhos de Adão para redimir a linhagem caída de Adão, para redimir a linhagem caída de Adão e a partir de si fazer uma nova linhagem, um novo povo. Tanto é que o apóstolo Paulo vai chamar Jesus de o segundo Adão.
Mas, nesse sentido, então, quando a gente olha para essa narrativa de Lucas aqui, da genealogia paterna de Jesus, muitas vezes a gente olha para essas genealogias longas e nomes até bastante estranhos aqui, né? Na hora de escolher nomes, a gente vai nas listas do Google, né? Ou nas listas dos sites. Ninguém vem na genealogia de Jesus procurar ver se você coloca no seu filho o nome de Zorobabel, ainda que Zorobabel seja nome de rei, né? Então, você quer botar o nome do seu filho de Arthur, né? Que é o nome de rei, famoso, história, né? Mas Zorobabel você não quer, né? Nem o outro aqui, Matate, né? Levi até vai, nós temos Levis entre nós aqui, né? Mas ninguém se lembra do Naor, nem do Saruque, né? Nem do Regal, né? Nem do Eber, muito menos do Salá, né? O Salá só o jogador de futebol que a gente lembra, né? Mas ninguém vai lembrar que Salá faz parte da genealogia de Jesus. Mas o ponto é que a gente olha para essa genealogia e a gente passa batido por ela e a gente não presta muita atenção porque que Lucas coloca ela no foco principal. Ele acabou de falar do batismo de Jesus e ele investe um tempo significativo em traçar a genealogia de Jesus, mostrando que agora, tá, esse momento é importante. Então, a gente quer logo pular para chegar lá na sala principal, lá no deserto, né? Mas Lucas nos faz passar por um corredor, e esse corredor faz parte do preparo, da compreensão para chegarmos até o deserto. Então, repare aqui na posição, ele bota batismo, genealogia e tentação. No batismo, o pai declara, esse é o meu filho. A genealogia vai retroceder até Adão, e Lucas vai dizer que Jesus é, no fim das contas, filho de Adão. E então, na tentação, o diabo começa questionando a filiedade de Jesus. Ele começa dizendo, se tu és filho de Deus, e quando Lucas leva Jesus até Adão, ele diz que Adão é filho de Deus. Então, no fim das contas, ele traça a genealogia de Jesus até Deus, dizendo que Jesus é filho de Deus, e o diabo, quando começa a tentar Jesus, a primeira coisa que ele diz é, se és filho de Deus. Então, ele já começa tentando colocar em dúvida a identidade de Jesus. E Lucas aqui está amarrando o tema da identidade e da representação. E a genealogia lucana tem uma marca. Ela não para em Abraão, como a maioria das genealogias, ou como a genealogia de Mateus. Ela vai até Adão, como eu já comentei. Isso amplia o horizonte. Cristo veio por Israel, mas Cristo também veio para todas as nações, para além de Israel. Veio para gente como nós, gente de todo lugar. A salvação que Cristo propõe não está restrita a Israel, ela é para todas as nações. Isso casa com a proposta de Lucas. A escrita de Lucas é uma escrita voltada para os gentios. Ao longo de toda a narrativa de Lucas, Lucas dá muita ênfase da participação da relação de Cristo com os gentios, deixando claro que este evangelho não estava circunscrito apenas a Israel, mas ele seria levado a todas as nações. Ele veio como um verdadeiro homem, inserido em uma linhagem real e uma linhagem histórica real. Ao vincular Jesus a Adão, Lucas prepara o leitor para enxergar Jesus como um representante da humanidade. Adão falhou no jardim, Israel foi tentado no deserto e falhou, agora o filho entra no deserto para enfrentar o tentador e vencer, não apenas como um exemplo moral, mas como cabeça de um novo povo. Isso é evangelho, meus irmãos. Deus não nos salvou à distância, Ele entrou na nossa genealogia, Ele tocou a nossa carne, Ele assumiu a nossa história, ainda que Ele não precisasse ou não tivesse necessidade de assumir a nossa história. Pelo contrário, Ele assume a nossa história, Ele se apresenta como filho de Adão, como nós todos somos filhos de Adão, deixando claro que Ele veio para redimir a linhagem caída do povo de Deus. E aqui já surge um consolo para nós. Se você acha que a sua história é complicada demais, que a sua família é quebrada demais, que os seus pecados são antigos demais, Lucas nos responde que o Cristo que entrou na genealogia real do povo ao longo de toda a história, ele não redime gente abstrata, ele redime pessoas da história, ele redimiu cada uma dessas gerações por intermédio da sua entrada, trazendo sobre aqueles que confiaram na promessa a salvação dos seus pecados. Então ele redime pessoas de histórias reais, pessoas de carne e osso, de sangue, de dores e de nomes, pessoas conhecidas. Então, o céu aberto no Jordão e a identidade já estabelecida na genealogia, Lucas agora nos leva para o deserto, o lugar onde essa identidade seria atacada pelo tentador.
Então, o ponto 3, a terceira etapa da nossa análise do texto aqui, nós vemos o Espírito conduzindo o Filho à provação, não ao conforto. Lucas diz que Jesus voltou do Jordão, cheio do Espírito Santo, e foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, no deserto. Isso confronta uma ilusão muito comum, a ideia de que plenitude do Espírito Santo nos leva a um estado de conforto, ou um estado de satisfação, um estado de ausência de batalhas. O próprio Cristo, quando pleno do Espírito Santo, é levado de cara ao momento de embate, ao momento de tentação. Lucas está tentando nos ensinar exatamente a percepção oposta disso. Jesus está no auge da sua unção e é exatamente aí que ele entra no deserto. Muitas vezes Deus enche os nossos corações, preenche-os do Espírito, nos traz plenitude do Espírito para nos preparar para momentos de provação, para nos preparar para momentos de luta, para nos preparar para momentos de batalhas. Por isso é essencial buscarmos constantemente a plenitude do Espírito, porque o deserto virá, os momentos de provação aparecerão, os momentos de tentação serão apresentados a nós. Quanto mais plenos do Espírito estivermos, maiores são as nossas chances de não tropeçarmos, maiores são as nossas chances de repetirmos os passos de Cristo, ao invés de repetirmos os passos de Adão e de Eva, ou do povo de Israel no deserto. O texto vai nos falar de 40 dias, tá? Isso ecoa o padrão bíblico de provação, tá? E a ideia dos 40 dias está muito ligada com o contexto bíblico das repetições, 40, para ficar marcado o tempo. Nós cremos que eles são literais, aqui não há necessidade de nós termos algum tipo de adaptação. Eu sei que na sua cabeça você está aí se duvidando, mas alguém pode ficar 40 dias e 40 noites sem comer ou sem beber? O texto nos afirma que Cristo passou 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Há, obviamente, uma relação aqui para além das capacidades humanas, mas o fato é que Jesus está deixando claro que ele não está no deserto à brincadeira, ele não está no deserto ancorado em forças sobrenaturais, ele está ancorado na mesma humanidade que Lucas acabou de identificar. Jesus entra no deserto identificado com a linhagem de Adão, identificado com a nossa linhagem, identificado conosco. O mesmo Cristo que saiu das águas batismais porque se identificou com pecadores, é o Cristo que é reconhecido como descendente de Adão, é o Cristo que entra no deserto para enfrentar o tentador. Deus não está abandonando o seu Filho, Deus está conduzindo o Filho ao lugar onde ficará claro, diante de todos nós e diante de todas as estruturas deste plano e de outros planos, e aqui eu estou falando, obviamente, do plano espiritual, fica muito claro de que aquele indivíduo não é qualquer um, aquele indivíduo é o Messias que é obediente, que é íntegro e que é perfeito e que haverá de concretizar a obra de salvação do seu povo. E aqui há uma aplicação imediata para nós. Se você está em provação, não conclua automaticamente que Deus lhe abandonou. Pode ser o contrário, Deus está te conduzindo por um deserto onde a sua fé será provada, purificada, e você, de fato, terá a oportunidade de responder ao deserto da maneira correta. Muitas vezes nós olhamos para os desertos que acontecem em nossas vidas e nos sentimos um pouco incomodados, porque nós não queremos ser testados. Mas deixe-me dizer uma coisa que eu tenho repetido aos irmãos dessa igreja há bastante tempo. Logo que assumi o pastoreio dessa igreja, eu lembro que uma das primeiras séries de mensagens que fiz aqui, fiz na carta de Tiago, e na carta de Tiago, quando Tiago fala que nós devemos nos alegrar por conta de estarmos passando por provações, eu lembro que eu falei com os irmãos e tratei exatamente dessa percepção que parece um tanto quanto contraditória, como é que eu posso me alegrar por estar passando por uma provação, porque afinal de contas a provação, na sua grande maioria das vezes, é dolorosa, é complicada, é difícil, testa-nos, né, exige de nós algum tipo de retorno, de resposta, mas fica claro, a partir da nossa leitura de Tiago e de todo o texto bíblico de uma maneira geral, que a provação é o meio pelo qual Deus escolheu forjar e dilapidar lapidar o caráter do seu povo. Então, se você é filho de Deus, se você é povo de Deus, se você foi remido pelo sangue de Cristo e foi integrado à família do Senhor, certamente você será aprovado. Certamente você passará pelo deserto. Certamente você passará por algum tipo de provação.
esse é o meio pelo qual Deus escolheu trabalhar o nosso caráter. Talvez a gente possa fazer uma análise sociológica. De fato, os seres humanos respondem melhor quando estão sob pressão. Quando nós estamos em situação de bonança, a tendência é a gente relaxar, né? Mas quando estamos no estado de vigilância, aparentemente nós respondemos melhor. Então, talvez por causa disso, que não posso afirmar, mas o fato é que o texto bíblico trabalha com esse conceito. O povo de Deus sempre será provado. Então, se você não está sendo provado, se você nunca passou por uma provação, se você nunca enfrentou um momento de teste da sua fé, meu irmão, acho bom você dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor, porque talvez você ainda não tenha, de fato, compreendido a mensagem do Evangelho e você não faça parte do povo de Deus. A marca do povo de Deus é passar por provação. A marca do povo de Deus é estar em constante provação. Tá? Obviamente, para uns a provação vai ser de um tanto, de outro tanto, para uns você vai ter momentos de provações maiores, momentos de provações menores, mas uma coisa é certa, o povo de Deus sempre passará por provações e o cabeça do povo, deste povo, certamente também passaria, nos mostrando como é que se vence a provação. Então, Deus pode estar nos conduzindo por um deserto para que a nossa fé seja provada e purificada. E a grande esperança que o texto traz para nós é que nós não necessariamente precisamos repetir esse tipo de provação de Cristo, passar 40 dias com fome, testar as nossas capacidades ao máximo. A grande esperança para nós é que Jesus já venceu o tentador e, na medida que ele já venceu o tentador, ele já nos ensinou o caminho para vencer as provações e para vencer o tentador. O caminho é nos ancorarmos na palavra de Deus. Por isso que Lucas descreve as 3 investidas de tentador e em todas elas há uma proposta para que Jesus se torne uma espécie de Messias sem cruz. Mas ele rejeita todas elas, todos esses atalhos, e ele vence esses embates confiado na palavra de Deus. Por isso nós chegamos ao quarto movimento do texto, e nós vemos como a palavra governa a vitória do Messias sobre o tentador. Capítulo 4, do verso 13 até o 13, nós vemos aqui Lucas dividindo o texto, ou melhor, as tentações em 3 tentações, né? Na verdade, são 3 tentações narradas, porque o texto diz que Jesus Cristo foi tentado desde que esteve no deserto. O texto abre dizendo que, na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e ele foi levado pelo Espírito para o deserto e, tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias, sem ter comido nada nesses dias, teve fome ao fim deles. E aí, o narrador do texto, né, o Lucas, vai nos dizer que quando Jesus sentiu fome, então é que Satanás faz a tentação em relação à comida. Ele narra essas 3 tentações, mas o que dá a entender do texto é que Jesus está passando por 40 dias de tentação. Não são 3 tentações isoladas, não são 3 testes, como se fosse uma espécie de roteiro de filme hollywoodiano, né? Os 3 testes da aprovação do herói, tá? O que dá a entender é que Jesus está passando por uma série de tentações ali, e Lucas nos narra 3 em específico, que tem a ver com o contexto que ele está mostrando. Mas o que é certo é que todas elas tentam fazer Jesus se tornar um Messias sem cruz, se tornar um rei sem passar pela coroa de espinhos, apenas recebendo a coroa de louros, se tornar um Salvador sem pagar um preço pela salvação. E então o tentador apresenta a tentação do pão, traz uma necessidade legítima e uma resposta ilegítima. O diabo começa: se és filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Há uma necessidade legítima, Jesus está com fome, Jesus está em necessidade naquele momento. E Jesus tem as capacidades, ou as condições, ou os meios para resolver aquele problema. Contudo, os meios que ele tem à sua disposição não são os meios que ele deve usar naquele momento, porque naquele momento, como o apóstolo Paulo vai nos dizer lá em Filipenses, ele abriu mão desses meios, ele abriu mão da sua glória. Então, se Jesus Cristo naquele momento se arvora da sua condição de Deus e diz às pedras para que se transformem em pães,
se transformem em pães. O que ele está dizendo ali é que a glória que ele havia abdicado, ele tomou de volta para si em desobediência ao Pai, em desobediência à sua missão. Então, há uma necessidade legítima e há uma resposta ilegítima. Se és o Filho de Deus, manda estas pedras transformar-se em pão. Mas Jesus responde de maneira correta. A resposta de Cristo é a resposta legítima. Ele diz, está escrito. E o ponto é, a missão do Messias não será governada pela urgência da necessidade, mas pela vontade do Pai. A missão do Messias não será governada pelas necessidades do Messias, elas serão governadas pela palavra do Pai, pela ordem do Pai, pelo plano do Pai, pela vontade dele. E aí então Lucas passa a próxima tentação, a tentação dos reinos. O diabo leva Jesus a um alto lugar, onde ele pudesse ver muitos reinos, e dali ele então diz, olha, se você me adorar, se ajoelhar diante de mim, e me adorar, eu te darei todos esses reinos, porque todos esses reinos me foram entregues. E aqui há essa percepção de que o mundo jaz no maligno. De fato, os sistemas do mundo estão adequados à vontade maligna, à vontade do inimigo, estão sob a sua influência, estão sob o seu domínio, e nesse sentido ele então entrega a quem ele quer. E nesse sentido aqui, então, ele tenta Jesus a se tornar um rei, recebendo a glória, mas sem passar pela cruz. A coroa de ouro cravejado, sem passar pela coroa de espinhos. A glória por um atalho. O diabo oferece a glória em troca de adoração, mas Jesus de novo responde da mesma forma, está escrito. De novo, o ato do Messias, a missão do Messias, não será governada pela urgência, pela necessidade ou pelas possibilidades que são apresentadas ao Messias, mas será governada pela palavra de Deus, pela vontade de Deus e pela orientação dada por Deus. Então Lucas passa a última tentação, a tentação do templo. Jesus é levado ao alto do templo. Jesus então é tentado a tentar o Pai, né? Diz, te joga daqui, porque você, como filho de Deus, como o Deus encarnado, automaticamente, necessariamente, Deus há de enviar os seus anjos para guardar a sua vida. E aí, então, Jesus responde ao inimigo, e aqui há um ponto interessante, porque o diabo cita a Bíblia como base da sua tentação. Ele cita a Bíblia deturpando, falando mais uma vez como ele fez com Adão e Eva. E aqui tem vamos dizer assim, o centro do sistema de engano do maligno, a deturpação da palavra de Deus. Se lá no Éden ele deturpou a palavra de Deus, a Eva dizendo, olha, foi assim que Deus diz para vocês, não toque, não coma, não mexa, não olhe, não veja, passe longe, foi assim que Deus disse a você, foi assim que Deus disse, se você comer, você vai morrer. Eu digo que não, deturpando aquilo que Deus havia dito. Aqui, mais uma vez, ele deturpa a vontade de Deus, a palavra de Deus, usando um texto, usando um salmo, tentando levar Jesus a usar de uma determinação do próprio texto, da própria palavra de Deus, para ludibriar o caminho até a cruz. O diabo, então, cita a Bíblia, mas para produzir presunção e não para produzir submissão. Jesus responde da mesma forma, também foi dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então Lucas encerra dizendo que o diabo se retirou até uma ocasião oportuna. O conflito não terminou, o tentador voltará para apresentar-se em outros momentos, na expectativa de derrotar o filho. Então perceba que no processo da tentação, todas as vezes que o Senhor, Jesus Cristo, foi tentado, ele responde com uma percepção do texto bíblico, com uma leitura do texto bíblico, com a palavra de Deus, porque no fim das contas, a missão do Messias, assim como as nossas vidas, deverão ser guiadas, serão unicamente guiadas pela palavra de Deus e exclusivamente pela palavra de Deus. Deixe-me fazer aqui algumas aplicações específicas para nós sobre cada uma dessas percepções que o texto nos traz. Então, primeiramente, eu quero falar para cristãos maduros. Meu querido, entenda uma coisa, vigilância sem soberba e Bíblia sem manipulação.
Se o diabo tentou o filho, você não está acima do combate. Satanás pode usar até mesmo a Bíblia para nos enganar, e ele tem usado bastante a Bíblia para nos enganar. Ele tem usado, em nossos tempos, aqueles que deturpam a leitura do texto bíblico e nos trazem percepções bastante humanistas da relação com o texto. Coisas do tipo, Deus não vai deixar você passar por esse tipo de situação. Deus não vai permitir que algum tipo de coisa ruim aconteça com você, porque afinal de contas você é filho de Deus e Deus cuida de seus filhos. Contudo, o mesmo texto vai dizer que Deus, o Deus que ama seus filhos, corrige os seus filhos. E o pai que ama os seus filhos, corrige os seus filhos da maneira que precisar corrigir. Então, muitas vezes, nós somos levados a momentos de correção. Deus há de nos moldar como vasos na mão de um oleiro, e Ele fará de nós aquilo que Ele quiser. Afinal de contas, Ele é soberano. E se nós precisarmos passar por momentos de dificuldades, momentos de dureza, momentos de tristeza, Ele há de nos levar por esse caminho. O desafio é lembrarmos da palavra do salmista, que no vale da sombra da morte, nós não temeremos, porque Ele está conosco. O mesmo Deus que nos levou ao vale da sombra da morte, caminha conosco pelo vale da sombra da morte. Então, Satanás muitas vezes pode tentar usar a Bíblia para levar você a achar que aquilo que você deseja está ancorado pelo texto bíblico e respaldado pelo texto bíblico. E aí você precisa olhar para o texto, olhar para essa situação e resolver se você se submete ao sentido do texto, você lê o texto para obedecer o texto, ou você usa o texto para justificar os seus desejos. Você usa o texto para justificar as suas vontades. Você usa o texto para justificar os seus próprios erros. Então, nesse sentido, nós somos chamados a viver uma vida de vigilância sem soberba, sabendo que, se o próprio Cristo foi tentado, certamente nós também seremos tentados. Nós precisamos da Bíblia, mas uma Bíblia sem manipulações, uma Bíblia ancorada na interpretação correta que a igreja vem tendo dela ao longo da história, ancorada naquilo que a humanidade que vem caminhando com esse texto há muito tempo, o povo de Deus vem caminhando com esse texto há muito tempo, vem interpretando. Eu sempre digo na escola bíblica dominical aqui, que se você lê um texto bíblico e de repente você fez uma interpretação e nessa interpretação só você interpretou desse jeito, eu tenho quase que 99% de certeza de que você está errado. Tá? Se ninguém mais interpretou o texto da mesma forma, é praticamente certo que você esteja errado. Nós temos 2000 anos, pelo menos, de gente séria, de homens e mulheres de Deus, debruçados sobre esse texto, lendo ele dioturnamente, extraindo dele uma série de aprendizados e instrumentalização para a própria igreja de Deus. Certamente, alguém já caminhou por esse texto em outro momento. E nos tempos modernos, nós vivemos os tempos dos vídeos curtos, dos vídeos de TikTok, onde as pessoas se arvoram da capacidade de pegar o texto sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de compreensão contextual e fazer releituras do texto bíblico, e essas releituras quase sempre são releituras humanistas, dizendo para você, viva a sua vida do jeito que você quiser, porque lhe ensinaram errado, lhe ensinaram a ler o texto errado, estão tentando tirar de você a alegria, tentaram tirar de você uma satisfação, porque no fim das contas Deus é amor, o mesmo Deus que é amor, que se revela a nós como amor em João 3,16, se revela por intermédio de um processo de arrependimento, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Se você não crê, você vai perecer. Se você não crê neste Filho, como ele é revelado no texto, o caminho natural é o perecimento. O mesmo texto, João 3, agora no verso 36, vai dizer que aquele que confessa o Filho, aquele que reconhece o Filho já está salvo, mas aquele que rejeita já está condenado, porque sobre ele já permanece a ira de Deus. Então, muitas vezes essas leituras humanizadas do texto bíblico que esvaziam o sentido disciplinar do texto, de nos mostrar que nós precisamos ser transformados à imagem e semelhança de Jesus e não adaptar Jesus aos nossos desejos, às nossas próprias vontades, essas leituras são deturpações do texto. Não duvide, meu querido, o inimigo está por trás disso. O inimigo está por trás de boa parte dos influencers
cristãos que estão ancorados nas redes sociais. Eu reconheço que a ferramenta é útil, eu reconheço que a tecnologia nos ajuda, mas eu tenho muitas dúvidas de influenciadores que só vivem no universo digital e não estão no chão de fábrica da igreja, caminhando lado a lado com pessoas dentro da igreja, chorando com os irmãos, se alegrando com os irmãos, comungando com os irmãos. Eles estão vivendo um evangelho apenas na frente de holofotes e na frente de câmeras, de celulares, fazendo vídeos curtos para engajar pessoas e ganhar seguidores. Eu duvido muito, muito mesmo da conversão desses indivíduos, e muitos deles, para mim, são instrumentos do maligno sendo utilizados para deturpar a igreja do Senhor. Óbvio, existem aqueles que são sérios, existem aqueles que estão engajados com a igreja, existem aqueles que estão engajados com o evangelho genuíno, tá? Mas eu tenho uma dificuldade muito grande quando a igreja se agarra ou se permite ser extremamente influenciado por indivíduos que estão apenas na frente de holofotes, não estão no chão, sentado com pessoas em ação e atitude de pastoreio real, caminhando com pessoas reais, mas estão caminhando com seguidores virtuais em plataformas digitais com quem elas não têm nenhum tipo de ligação. E aqui não há nenhum tipo de inveja pastoral, tá? No sentido de que eu me sinto diminuído como pastor quando um membro da minha igreja muitas vezes dá mais ouvido ao influencer do Instagram do que às palavras pastorais. Eu não tenho nenhum tipo de preocupação em relação a isso. A minha preocupação maior é com o caminhar do próprio indivíduo diante dessa relação, porque certamente esses homens e essas mulheres muitas vezes vão lhe entregar algo vazio que não preencherá aquilo que de fato você precisa. Então o povo de Deus precisa começar a olhar para essas coisas e burilar isso. O que isso tem de palavra de verdade? O que isso tem de instrumentalização do evangelho de verdade? Onde é que esse indivíduo está inserido? Qual é o contexto? Qual é o corpo? Qual é a igreja que ele está servindo? Para que eu possa de fato dar ouvidos ao que esses indivíduos estão falando. Dito isso, então, que nós possamos olhar para o texto e entender que nós precisamos de vigilância sem soberba, porque certamente seremos tentados. Precisamos da Bíblia sem manipulação para vencer as tentações. Quero continuar ainda aplicando àqueles que estão começando a sua caminhada de fé, você que ainda acabou de passar pelo processo de conversão, ainda está há pouco tempo ainda na caminhada de fé. Você precisa entender que antes do desempenho vem a identidade. Antes do desempenho vem a identidade, identidade antes do desempenho. Você não luta para virar filho, você não conquista o estado de filiação. Você é feito filho por Deus. É Deus quem faz você filho, é Deus quem torna você filho, é Deus quem te adota, é Deus que te insere na sua família. Você luta porque foi recebido como filho. Você não luta para conquistar o estado de filiação. Não são as provações pelas quais você está passando que provarão a sua condição de filho. A sua condição de filho já foi provada na cruz por Cristo Jesus. A sua condição de filho já foi provada no seu ato de fé, de confiar na obra de Cristo Jesus. Agora, as lutas que você passará ao longo da sua caminhada de fé acontecerão na sua vida porque você foi recebido na família do Senhor. E como eu disse durante o sermão, o povo de Deus certamente será tentado, certamente será provado. E você é recebido por graça. Portanto, comece simples, comece fiel, comece com a palavra diária, leitura diária, oração diária, comunhão diária, oração constante. Fuja das quedas, fuja dos ambientes que lhe podem trazer algum tipo de tropeço, evite as más companhias. O sábio do livro de Provérbios já vai dizer que as más companhias, de fato, corrompem os bons costumes. Então, nesse sentido, nós precisamos compreender que, se ainda estamos começando a nossa caminhada de fé, nós precisamos ter uma atitude proativa, de evitar aquilo que nos faz cair. Peça ajuda e, absolutamente, meu irmão, viva em comunhão. Viva em comunhão. Nós lemos o texto de Hebreus, capítulo 10, do verso 19 até o verso 25. Lá no verso 25 ele diz o seguinte: não abandonemos a prática de nos reunir, como é de costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Meu irmão, a sua caminhada de fé precisa de companheirismo.
Ninguém é crente sozinho. Não existe crente virtual. Não existe igreja virtual. Não existe igreja batista do Instagram ou do Facebook. A igreja é gente de verdade. É gente de carne e osso. É gente com quem você conversa, com quem você ouve, com quem você se aproxima, com quem você aprende, por quem você é admoestado e quem você admoesta. É quem você ensina e de quem você é ensinado. Igreja é isso. Igreja é corpo presente. E se você está no começo da sua caminhada de fé, ou se você já está mesmo no avançar da caminhada de fé, não negligencie a comunhão. A comunhão é essencial. Então, para você que está começando a sua caminhada de fé, compreenda que antes do desempenho, antes de qualquer tipo de ação muito proeminente na caminhada de fé, você precisa compreender que você já foi transformado filho e que na relação com Deus você já é reconhecido como filho. Para você que ainda não se converteu, ainda não passou pela compreensão de quem é Jesus Cristo, de fato, você que ainda está ouvindo o Evangelho, você precisa de um vencedor, não apenas de um exemplo. Você precisa entender que Jesus Cristo é quem entrou no seu lugar. Ao longo das mensagens preparatórias para o Natal, nós falamos bastante, especialmente quando falamos ali da Páscoa judaica, da primeira Páscoa, lá no Êxodo, nós falamos muito da substituição. O texto bíblico trabalha com o conceito de substituição. Se você não entender que Jesus entrou no seu lugar, você ainda não entendeu quem Jesus é. Jesus veio para assumir o seu lugar. Na água ele assumiu o nosso lugar como pecadores, na história ele assumiu o nosso lugar como humanos, no deserto ele assumiu o nosso lugar contra o maligno, e nós precisamos compreender isso, que Jesus Cristo nos substituiu, e uma vez que ele nos substituiu, é porque nós não tínhamos condições de fazer aquilo que ele fez, aquilo que foi de fato realizado. Por isso, nós precisamos de reconciliação com Deus, que a nossa culpa seja removida, que a condenação seja cancelada, que o nosso coração seja regenerado, e essa obra é realizada por Cristo Jesus no nosso lugar, porque nós não conseguimos realizá-la. Então, na Páscoa, o que nós celebramos é o Cristo que diz não ao tentador e que diz sim ao cálice, para que pecadores como nós possamos dizer sim ao Evangelho. Na Páscoa, o que nós celebramos é o Cristo que diz não ao tentador, para dizer sim ao cálice, para que pecadores como nós possamos dizer sim ao Evangelho. Quero finalizar falando com aqueles que possam estar passando por um momento de deserto, um momento de sofrimento, um momento de tentação, um momento de provação. O deserto não é abandono. O deserto não é um Deus que abandonou você. Pelo contrário, no deserto, Cristo venceu, e o Cristo que venceu no deserto sustenta você no seu deserto. O Cristo que venceu no deserto caminha com você nas suas provações, caminha com você nos seus embates, nos seus enfrentamentos, nas suas tentações. Você nunca está sozinho. Tá? Você nunca está sozinho. Todo aquele que está ligado ao corpo de Cristo tem o próprio Cristo caminhando com ele em tempo integral. Então, no momento que a tentação se bater, no momento que a provação aparecer, no momento que o deserto se intensificar, agarre-se a Cristo. Ele é seu, você é dele. Agarre-se com o Salvador, e o Salvador certamente lhe conduzirá pelo deserto. Que o Senhor aplique aos nossos corações a sua palavra, que o Senhor nos faça compreender a caminhada até a Páscoa, nos faça compreender que no Jordão, Cristo se identificou com os pecadores. Na genealogia nos apresentada por Lucas, Cristo assumiu a nossa linhagem até Adão. No deserto, Cristo enfrentou o tentador e venceu o tentador para que nós pudéssemos vencer. Isso é preparação para a Páscoa. O Cristo que rejeita os atalhos do deserto seguirá sem atalhos até Jerusalém. Ele obedecerá até o fim. A nossa esperança está na fidelidade do nosso Salvador. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra. Quero convidar você a fechar os seus olhos para orarmos, encerrando este momento. Senhor, ajuda-nos, Pai, a compreender a tua palavra e a entendermos como o nosso Salvador se identificou conosco em todos os sentidos, como o nosso Salvador se identificou conosco em todas as etapas, a fim de que nós pudéssemos celebrar com Ele a sua vitória, participar dos méritos da sua vitória e adentrar na presença e no gozo do corpo da família de Deus, sem que nós merecêssemos, mas por pura graça
e misericórdia de nosso Salvador. Ajuda-nos, Pai, a celebrar esta maravilha que Cristo fez em nosso favor. Prepara os nossos corações ao longo desses meses que antecedem a Páscoa, preparando as nossas mentes para celebrar esse momento que é sem igual para nós. O momento em que nós celebramos a vitória derradeira de nosso Salvador, a vitória do nosso Senhor sobre a morte, sobre o pecado, sobre a condenação, e o momento em que Ele nos concede plena salvação, justificação e reconciliação eterna com Deus. Ajuda-nos a nunca nos esquecer que tudo que temos, tudo que somos, vem de Ti, a nossa salvação é obra e graça Tua, a misericórdia que foi derramada sobre nós é pura graça de um Deus que se identificou conosco, se tornou um de nós, desceu a nós, fez aquilo que nós não podíamos fazer, a fim de que pudéssemos experimentar aquilo que o Senhor preparou para nós desde a eternidade. Tem misericórdia de nós, fala conosco, prepara os nossos corações, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.